Glória a Deus, vem Senhor Jesus, toma o teu lugar, santo, santo, santo é o teu nome, santificado seja o teu nome, Senhor Jesus. Venha a nós o vosso reino, a tua vontade que é feita no céu, seja feita na terra, seja feita na nossa casa, na nossa vida, Senhor. Venha nos socorrer, Jesus, é que nós clamamos. Santo é o teu nome, Senhor Jesus. Queremos o teu governo sobre a nossa vida, Senhor Deus. Abundar na tua graça, Senhor Jesus. Santo é o Senhor. Venha nos governar, Senhor Jesus, socorra-nos, amém. Bom dia, irmãos, amém. A graça do Senhor Jesus seja conosco, amém. Glória a Deus. Vamos falar um pouco sobre a graça e o governo de Deus. A diferença entre a graça e a diferença entre o governo. Então, para a gente compreender melhor todo esse relacionamento da salvação e do reino, né, que são duas coisas distintas, né, que salvação é vida eterna, né, pela graça, e o reino, um reino de justiça, né, por isso que é falado em toda a Bíblia que o reino do Senhor é um reino de justiça, onde o Senhor vai nos julgar, julga primeiro a sua casa, né. O reino diz respeito ao reino milenar, os 1000 anos, onde que a igreja estará presente, né, é a chamada primeira ressurreição. Logo em Apocalipse 20 nós vemos lá, né, bem-aventurados da primeira ressurreição, porque viverão e reinarão juntamente com Cristo, né. Só que ali o Senhor estabelece o chamado tribunal de Cristo, que é falado em Romanos 14, em Coríntios 5, 2 Coríntios 5, 1 Coríntios 5, se eu não me engano. E que é falado sobre o tribunal de Cristo, né? Nós vimos lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 12 ao 15, né? Que nós vamos ser julgados, né? Nossos olhos vão passar pelo fogo, para saber se vai dar galardão ou se vai dar disciplina, né? Lá em Lucas, nós vamos ver aqui pela frente, Lucas 12, 47 e 48, fala que o servo do Senhor que não se aprontou recebeu açoites, e o que não se aprontou também receberá poucos açoites, né? Então, nossa responsabilidade pelo que nós estamos fazendo com um espírito muito rico que foi nos dado. Por isso que Paulo fala, olha, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, né? Ele chama muita atenção sobre a responsabilidade quanto ao crescimento da salvação, né? Maturidade. Nós vimos ali a questão em Hebreus, né, na ministração passada, sobre ou nós vamos dar frutos ou nós vamos dar espinhos e abrolhos. E se dermos espinhos e abrolhos, esses espinhos e abrolhos eles têm que ser queimados, retirados, né, que são as disciplinas. Porque na Nova Jerusalém não podem estar espinhos e abrolhos, amém? Então o Senhor primeiro julga os seus, os da sua casa, para ele ter autoridade em jogar os de fora, né? Então, primeiro o tribunal de Cristo, nós vimos ali em Apocalipse 20, os primeiros tronos, e depois nós vemos lá o tribunal do trono branco, no final do capítulo 20, que aí já é os ímpios sendo ressuscitados para serem julgados de fato no lago de fogo, né? Então, nós vamos falar sobre a graça e o governo de Deus. Então, para compreender melhor esse relacionamento entre salvação, que é a vida eterna, né, que é a graça, e o reino, que é um período de disciplina do Senhor, de justiça do Senhor, né, tanto para gozar as bodas do Cordeiro, como para ser disciplinados nesse período, né, e aí vem a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, né, a parábola das bodas, Mateus 21, Mateus 25, né, que é a dos talentos e a das 10 virgens. Então nós vamos ver aqui mais sobre esse relacionamento entre a graça, o sistema da graça, né, e o sistema do governo de Deus, né? O Senhor tem estabelecido esses dois sistemas no universo, né? Então, por exemplo, a criação do homem é um ato do governo de Deus, né? A vida do homem sobre essa terra, as suas ações, as suas responsabilidades, seus interrelacionamentos, né? Suas próprias formas de governo e constituições, tudo isso requer que seja submetido ao governo de Deus, né? Que obedeça esses princípios e dê conta diante de Deus dos seus próprios atos. Ou seja, agora, no tempo presente, enquanto estamos vivendo agora, ou então diante do trono judicial, né, do tribunal de Cristo. Então nós vemos que Satanás ele caiu porque se rebelou contra o governo de Deus. Logo aí nós vimos que o homem cai também, né? O homem pecou deliberadamente, né? Rebelando-se contra o governo de Deus. Então por essa causa aí, foi adicionado o sistema da graça, né? Para redimir e restaurar o homem, esse homem que está insubordinado ao governo de Deus, né? Rebelde ao governo de Deus. O sistema da graça vem de uma maneira que vem
trazer o homem novamente ao governo de Deus, né? Então o sistema da graça só foi estabelecido para trazer o homem novamente debaixo do governo de Deus. Porque caso contrário, se o homem não tivesse pecado, não existiria o sistema da graça. Porque o normal é o governo de Deus, né? E aí nós nos perguntamos, onde que se encontram então os redimidos e os restaurados a esse governo de Deus? É na igreja, né? De maneira que o sistema da graça se relaciona com a igreja, com a salvação, né? Onde se espera que os filhos de Deus em Cristo, né, se submetam ao governo de Deus. Então todo aquele que foi chamado em Cristo, né, para viver uma vida de Cristo, aqueles que foram chamados a ter o Espírito Santo na sua vida e viver por meio desse Espírito, né, que receberam o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, e que querem de fato, reconhecem que estão arrependidos e que precisam de um Salvador, de um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem único, né? Nesse caminho estreito, apertado, cumprir a palavra de Deus para se submeter ao governo de Deus por meio de Cristo, né? Esses são chamados corpo de Cristo, ou seja, são chamados igreja, eclésia, os chamados para fora. Então, o governo de Deus atua desde a criação dos anjos. Quando Lúcifer ali se rebelou contra o governo de Deus, ele foi expulso do céu. E o governo de Deus atuou ali também no jardim do Éden, né? Colocou um homem ali para cuidar do jardim, né? Revestiu o homem de toda autoridade. Mas quando o homem cai, esse homem é expulso ali do jardim. E ali o Senhor depois atua a sua graça, né? Quando ele promete um Salvador. O Senhor já estava estabelecendo o sistema da graça logo em Gênesis 3,15, né? Quando ele fala que viria um que calcaria a cabeça da serpente. Então o governo de Deus atuou muitas vezes durante a peregrinação do povo hebreu, né? O povo de Israel ali pelo deserto. Muitos caíram debaixo do juízo de Deus, né? Do justo juízo de Deus, pereceram ali no deserto. Não entraram na terra prometida, né? Nós vimos ali o Senhor aplicando a sua justiça. Mas nós vemos também o Senhor aplicando a sua graça várias vezes ali. Por meio das águas de Meribá é um dos exemplos, né? As águas de Mara. As águas de Mara ali, quer dizer, em que Meribá também, né? As águas de Mara eram amargas. E aí aparece a figura do Senhor Jesus, que é um tronco jogado ali, cortado, né? Rejeitado. O Senhor fala, pega esse tronco e joga nas águas. As águas se tornaram bebíveis, né? A graça do Senhor Jesus aí. Aquele tronco era uma figura do Senhor Jesus, por meio que um tronco morto, né, a morte dele nos traria ressurreição, nos traria vida, né? A água significa vida, e ali de fato deu vida a eles, porque sem água ninguém vive, significando também a vida pelo Espírito, né? Uma fonte de água viva jorraria, né, do nosso interior. Depois tem as águas de Meribá, já que citei aqui, né? Moisés, nós vamos falar aqui mais pra frente, ele tinha que bater uma vez só na rocha, né? A rocha significaria Cristo, novamente ali a graça, para jorrar água. Muitos ali caíram, né? O povo hebreu caiu pelo justo juízo de Deus, e também muitos tiveram sua graça, né? No deserto. O governo de Deus se manifestou quando Davi, ele pecou e representou mal o governo de Deus, fazendo os inimigos de Deus blasfemar contra Deus. Mas aí nós vemos, pela sua graça, o Senhor perdoou Davi do seu pecado. Mas ele não deixou de aplacar a sua disciplina, né? E nós vemos que na casa de Davi, a disciplina do Senhor seguiu Davi ali pelo resto da sua vida. Primeiro nós vemos a morte do seu filho, né? Fruto do seu pecado ali com Betseba, a mulher de Urias. E logo depois nós vemos que lhe sobreveio a espada, a arma com a qual Davi havia feito mal, a morte de Urias, né? Matado Urias com a própria espada. É quando o profeta Natan, né, chega para Davi e fala, a espada nunca vai se apartar da sua casa por causa disso aí, por causa dessa morte de Urias que você planejou, né? Lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 7 ao 14. Então, conforme o sistema da graça, o Senhor Jesus ele esteve na terra, né, para salvar os homens. E nós vimos também que ele padeceu na cruz para estabelecer a sua autoridade, né, recuperar essa autoridade de Deus aí, para trazer o reino dos céus sobre a terra. Ele, como um homem, ele conseguiu fazer isso. E hoje ele pode dar o Espírito dele para um homem
E esse homem faz parte do sistema da graça que é a igreja, e a igreja hoje pode clamar que o reino do Senhor venha sobre a terra, né? O Senhor veio abrir uma porta para que o reino dele pudesse vir para a terra, por meio desse homem regenerado, restaurado. E essa é a mesma autoridade, né, que Adão recebeu lá no Jardim do Éden, mas que ele entregou para o maligno quando ele pecou. E aí Satanás passou a ser o príncipe deste mundo. E essa autoridade ela é restaurada ao homem em Cristo, que é chamado o último Adão, quando nós vimos lá em 1 Coríntios 15, 45, que o primeiro Adão foi alma vivente, mas o segundo Adão foi espírito vivificante. E aí o próprio Senhor Jesus, né, esse último Adão aí, esse último modelo de homem, segundo modelo de homem, ele diz o seguinte, ó, pregai que está próximo o reino dos céus, né? Mateus capítulo 10, versículo 7. Então os homens do mundo, eles não conhecem o governo de Deus. Eles só conhecem o governo de Deus quando eles estão no meio dos vencedores, quando eles fazem parte dos vencedores. E os vencedores fazem parte da igreja, eclésia. Eles foram chamados para fora do mundo, por meio do Espírito Santo que os convenceu na sua consciência, e eles se entregaram ao Senhor Jesus e batalham para restaurar a palavra de Deus nas suas vidas. Por isso que são os vencedores, porque até mesmo muitos irmãos que estão dentro da igreja, eles ignoram isso. Muitos são chamados, ou seja, muitos recebem o chamamento do Senhor, aceitam o chamamento do Senhor, são salvos de fato no seu espírito, mas poucos são os vencedores, poucos são os escolhidos. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Poucos são os que estão lutando com o Senhor para restaurar a palavra deles na sua vida. Embora são salvos, né, é o que nós falamos, são crentes carnais, mas não permitem, são crentes carnais porque não permitem o Espírito do Senhor transformar sua mente, vontade e emoção. Ainda são escravos de muitas coisas desse mundo ainda, não desraigaram desse mundo ainda. E Satanás muitas vezes tem veículo nas suas mentes, né, nas suas vontades, nas suas emoções. Então tem muitos irmãos que ignoram isso, o governo de Deus. O Senhor não consegue governá-los, não consegue reinar sobre a vida deles. Muitas vezes o seu próprio ego é mais forte do que a vida do Senhor que está dentro dele. Então o Senhor não consegue ser majoritário, reinar sobre ele. Pelo menos 51% de Cristo ali não existe, né? Então não é contado entre os vencedores, embora fazem parte da igreja. Então muitos são chamados para ser igreja e fazem parte de fato da igreja, porque aceitaram o chamamento de Cristo, mas poucos são os escolhidos, poucos são os que se permitem ser vencedores e deixar o Senhor reinar. Então o Senhor precisa governar. Então um é o sistema da graça e o outro é o governo do Senhor. Então o que acontece quando um crente ele não se submete ao governo de Deus? Todo crente ele foi perdoado de seus pecados, né? Passou pela graça. E os filhos, como nós falamos, eles são o primeiro a dar exemplo. Então, se eu como crente, que represento o Senhor, se eu peco ou vivo levianamente, né? Não submetendo ao governo de Deus, fazendo com que os inimigos de Deus, assim como Davi fez naquele episódio, né? Blasfeme do próprio Deus, eu estou buscando que algo aconteça comigo da mesma forma que aconteceu com Davi, né? O Senhor aplicar o seu governo, a sua justiça. Mas se eu confesso esse pecado, a palavra do Senhor diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Esse é o perdão da graça. Mas com relação à sua disciplina, o Senhor aplica, né? O Senhor precisa corrigir esse filho, né? Nós precisamos entender o que é o Senhor nos corrigir. Lembra lá em Moisés? Ele representou mal o Senhor também, lá nas águas de Meribá, nós falamos aqui atrás, né? Quando ele golpeou a rocha 2 vezes, Deus o perdoou? Perdoou. Moisés é salvo. Moisés até aparece lá na transfiguração, no Monte da Transfiguração, em Mateus 17, né? Quando aparece Moisés de um lado e Elias do outro, do lado do Senhor Jesus, né? Mas o que acontece? Ele não entrou na terra prometida. Por causa de quê? Por causa do perdão do governo, não o perdão da graça. O Senhor perdoou. O Senhor foi gracioso com ele. Mas o perdão do governo é a disciplina do Senhor. Então o Senhor disciplinou ele para não entrar na terra prometida. Ele conduziu o povo até o final e não entrou. Que sério isso, né, irmãos? Até em Hebreus é falado sobre isso, né? Comparando com a entrada nossa no reino. Nós vamos ver isso aqui para frente. Isso é muito sério. De uma maneira que se um filho de Deus ele não alcança ser julgado e castigado pelo Senhor enquanto ele está aqui na terra, esse pecado vai aparecer lá no tribunal de Cristo, né? Quando o Senhor vier voltar na ressurreição da igreja e julgar a igreja para dar disciplina ou galardões. Só que se esse pecado aparecer,
o Senhor vai ter que julgar essa causa. Então é necessário que nós nos examinemos, né? 1 Coríntios 11, versículo 31 e 32 diz o seguinte: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. Para não sermos condenados pelo mundo é o julgamento do trono branco, o último julgamento, chamado julgamento final. Para nós não sermos julgados pelo mundo, nós somos aí, o que o versículo está dizendo, quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor. É o tribunal de Cristo, que o tribunal vem antes desse outro tribunal final. Né? É o tribunal de Cristo, o tribunal da igreja, para julgar os seus antes, para nós não sermos condenados com o mundo. O Senhor é bom para conosco, porque Ele nos toma como filhos, né? Por isso nós somos julgados antes. Precisamos nos julgar enquanto estamos vivos aqui, no nosso dia a dia, no nosso passo a passo, para nós nem sermos julgados no tribunal de Cristo, né, irmãos? Então, quanto mais nós entendermos, né, e vivermos o sermão do monte, são as palavras do caminho estreito do Senhor ali, quanto mais humilde, mais pobre de espírito o crente for, mais nós vamos compenetrando, né, nesse governo de Deus, mais nós vamos sujeitando a Ele. O mundo nem conhece isso, nem esbarra nesses tipos de coisa, né? E nem pode conhecer. O Satanás trabalha duramente, né, para atrapalhar tudo isso. Aí precisa das nossas orações também, né, irmãos? Cobrir as pessoas de orações para que as consciências delas comecem a ficar maleáveis, né? Então a nossa salvação é pela graça em Cristo, né? Mas a nossa conduta como crente deve estar sujeita ao governo de Deus. Amém? Então esse foi a graça e o governo de Deus. Glória a Deus.